E solicitar agora no púlpito a presença do nosso querido Zé Júlio Sena. Ao completar 70 anos, é impossível deixar de rever nossa trajetória até este ponto. Na verdade, vem à mente um filmezinho do caminho percorrido nesse período. Mas não se assustem, não vou narrar o filme todo. Vou poupá-los, por exemplo, das gracinhas que fazia quando eu era bebê, das peladas jogadas em criança nas ruas da Urca e coisas semelhantes. Destacarei apenas fatos marcantes e principalmente as pessoas que, de certo modo, influenciaram a trajetória e que fizeram ou fazem parte da minha vida no campo pessoal e profissional. Na relação com muitas dessas pessoas, me sinto um grande devedor. Profissionalmente, a partida começou no campo da engenharia. Formação nessa área certamente me foi útil. Mas eu queria algo diferente, embora não identificasse exatamente o que. A inquietação me levava a buscar pistas sobre outros rumos. Uma notícia no antigo Jornal do Brasil anunciava a abertura de inscrição para um curso de pós-graduação em economia do SENDEC, antigo órgão do IPEA. Graças ao bom senso do professor Og Leme, mais tarde amigo de vida toda, a oportunidade estava aberta para candidatos de diferentes formações. Meu emprego era de engenheiro numa estatal e não representava para mim um desafio importante. Havia ociosidade. Um de meus colegas, por exemplo, lia o antigo Jornal dos Esportes 3 vezes no mesmo dia, página por página. A última leitura envolvia buscar o jornal na lixeira na volta do almoço. Que fazer? Largar tudo e procurar outra profissão? Cecília me ajudou muito, estimulando a mudança. Sinal de apoio, deu-me de presente o famoso livro-texto do Samuels. Custou-lhe todo o seu salário, pois, na época, 1970, livros importados eram raros e caros. Feita a opção, enfrentei inesperada dificuldade, pois de início meu chefe não aceitou o pedido de demissão. Encarava-me como se eu fosse maluco. Como abrir mão de um emprego estável, recebendo 16 salários por ano, para fazer um curso? A grande motivação para persistir na mudança veio da qualidade dos professores que tive no SENDEC. Og Leme, Brito Alves, Antônio Meirelles, Carlos Langoni, Gessé Montello e Afonso Pastore. E veio também da promessa de que o mais bem colocado no curso teria assegurado uma bolsa da USAID para doutorado nos Estados Unidos. Preenchida a condição, ganhei a bolsa. Do encerramento do curso até seguir para Johns Hopkins foram 6 ou 7 meses. Nesse período, tive meu primeiro emprego na área de economia, justamente no IBRE. 3 dos meus professores, Brito, Gessé e Langoni, haviam sido contratados pelo Instituto para tocar um estudo sobre o impacto do imposto de renda na distribuição pessoal de renda no país. Abatimentos e deduções tornariam o sistema mais ou menos regressivo. Para ser uma espécie de gerente do projeto, fui contratado pelo IBRE. Destino é coisa séria. Cecília e eu nos casamos em maio de 1971, antes de seguir para os Estados Unidos. O namoro começara 3 anos antes. Frequentávamos a praia do Arpoador e o fato de ambos jogarmos frescobol facilitou a aproximação. Em síntese, paquera de praia. Na Johns Hopkins, vida de bolsista, financeiramente apertada, como a experimentada por tantos aqui presentes, mas altamente gratificante. Bons professores, Balassa, Carl Christ, Hugh Nihans, e excepcional relacionamento com os colegas de turma, facilitado talvez por ser pequeno o número de alunos. Vem desse tempo minha amizade com Sérgio Pereira Leite, que seguiu carreira no Fundo Monetário. Em 2 anos, os requisitos de curso para o doutorado estavam atendidos. Faltava a tese. Entendi que valeria a pena voltar ao Brasil. Na época, convidado por Simonsen, Langoni tornara-se diretor técnico da IPGE. Queriam montar uma equipe de professores em tempo integral, com formação em universidade americana. Vim para fazer parte do grupo, já integrado por José Luiz Carvalho e Ed Kogut. Além das aulas, precisava cuidar da tese. Economia internacional seria o caminho natural, tendo Balassa por orientador. Os planos mudaram, porém, diante de uma excelente surpresa. Como professor visitante da IPGE, aqui desembarcou Jacob Mincer, abraçado a um exemplar do seu recém-concluído livro Schooling, Experience and Earnings. Veio então a ideia de aplicar o seu modelo ao caso brasileiro. Entusiasmo geral. O projeto se encaixava feito luva
no então dominante debate sobre distribuição de renda no país. Os dados seriam os da lei dos 2/3. Eram informações individuais, mais de 300 mil, riquíssimas, permitindo, por exemplo, quebrar em duas a variável experiência no trabalho. Experiência prévia e experiência corrente, proxies para treinamento geral e específico. Resultado: escolaridade e essas variáveis explicavam 47% da variância dos salários no Brasil em 1970. Em estudo semelhante para o Japão, a escolaridade, que entre nós explicava sozinha 34% da variância, respondia por apenas 3%. O que não varia, não explica. Por certo, foi preciso voltar aos Estados Unidos por 6 meses para concluir e defender a tese, em setembro de 1975. Naquela época, outros professores já faziam parte do time. Cláudio Haddad e Antônio Lengruber, para citar apenas 2. Em 1977, a EPGE formou seu primeiro doutor, meu amigo Roberto Castelo Branco, logo incorporado ao corpo docente. Depois veio Fernando Holanda, grande parceiro de discussões sobre questões monetárias e das peladas de futebol de salão. Meu interesse pelas mencionadas questões e pela macroeconomia de modo geral vem de longa data. Na verdade, desde os tempos de aluno do SENDEC. Hoje me parece claro que o interesse pelo assunto cresceu com o agravamento do quadro macroeconômico do país a partir do final dos anos 70. Os desafios se haviam tornado enormes. Aceleração da inflação, passividade da moeda, multiplicação dos mecanismos de correção monetária, etc. Em toda parte, a interação entre a macroeconomia e os mercados financeiros é relevante. Política monetária, por exemplo, influencia o comportamento da economia por meio de seus efeitos sobre preços formados nos mercados financeiros. E essa interação sempre me fascinou. Foi esse fascínio que me fez alterar, em 1980, o vínculo com a escola para tempo parcial e assumir cargos de direção em instituições financeiras. A posição inicial foi num grande dealer de títulos públicos, o Escritório Levi. A segunda foi no antigo Banco Boa Vista, posição que ocupava quando surgiu a oportunidade para uma experiência de governo. Corria o ano de 1985. A redemocratização começara com a eleição de Tancredo. O ministro da Fazenda, Francisco Dornelles, levou da fundação 3 professores para compor a diretoria do Banco Central: Lengruber, Castelo e eu. Éramos jovens e o mercado nos apelidou de Os Menudos, numa alusão a um conjunto musical da época. Assumi a diretoria da dívida pública e mercado aberto. Como o nome indica, cuidava ao mesmo tempo da gestão da dívida pública e da condução da política monetária. Ainda não existia a Secretaria do Tesouro e também não havia Copom. O juro básico era determinado pelo diretor da área. No desempenho dessas funções, tive a sorte de contar com a colaboração direta de 2 grandes craques, Francisco Amadeu e Eduardo Nacal, funcionários de carreira do BC e meus ex-alunos na IPGE. O ambiente macroeconômico então vigente era de grande complexidade e as perspectivas se haviam agravado com a impossibilidade de Tancredo tomar posse, para a frustração e tristeza de toda a nação. Déficit público elevado, inflação acima de 200%, inércia inflacionária, 2 bancos centrais, problemas esses que já haviam dificultado a vida da diretoria que nos antecedera, presidida pelo querido amigo Afonso Pastore. Sem mudança de regime, seria impossível reduzir a inflação. No governo não havia apetite nem clima para as necessárias reformas. O desequilíbrio fiscal e o quadro econômico iriam se agravar. Em pouco menos de 6 meses, o ministro se demitiu e com ele saiu metade da diretoria do BC. Do Banco Central voltei para o mercado financeiro. Assumi a tesouraria do meu antigo banco. E é justamente desse tempo de Boa Vista que data a minha amizade com José Alfredo Lamy, ex-aluno da IPGE. Na companhia de um grupo de amigos com experiências profissionais semelhantes, até hoje nos reunimos regularmente para discutir os rumos dos mercados e da política econômica. Depois do Boa Vista, tornei-me executivo do BBM e mais tarde sócio-diretor do Banco Grafos e do Fleming Grafos. Ao todo foram quase 20 anos de mercado. Experiência fantástica, pois permite ao economista testar suas convicções na prática, no dia a dia, colhendo resultados imediatos, para o bem ou para o mal. Muita adrenalina, tensão permanente, pois posições de risco em aberto, às vezes por período longo, fazem parte da rotina. Apesar dos custos, é uma experiência que traz amadurecimento e nos enriquece profissionalmente. Após esse período de mercado financeiro, migrei para o de consultoria, pelas mãos de Cláudio Adilson Gonçalves, na época consultor do Grafos. Cláudio ponderou que minha experiência de mercado poderia ser útil nessa nova atividade. Achei ótimo, pois entendi que, de certo modo,
a oportunidade me permitiria dar continuidade ao que fazia antes. No começo de 1999, tornei-me então sócio-diretor da MCM. O momento de entrada na MCM coincidiu com a mudança do regime monetário e cambial do país, quando se inverteram os papéis atribuídos ao câmbio e à taxa de juros. Em apenas 4 meses, graças à eficiência de Sérgio Verlag, o Brasil tornou-se um praticante pleno do sistema de metas de inflação. O ambiente macro não poderia ser mais promissor para iniciar um trabalho de consultoria. O início de 2013 marcou o retorno à minha verdadeira origem. Havia algum tempo, especialmente após ter concluído o meu livro sobre política monetária, pensava em de alguma forma ficar mais próximo do mundo acadêmico. Certamente as coisas não acontecem por acaso. Como disse antes, destino é coisa séria. Recebi do diretor do IBRE convite para voltar ao dia a dia da Fundação. E aqui estou, na economia aplicada, dedicado aos assuntos com os quais me identifico. Agradeço ao Shimura por me ter trazido para esse grupo de craques, que são os pesquisadores do Instituto. Se bem informados sobre a qualidade dessa turma, os donos do Barcelona morreriam de inveja. Tenho orgulho de jogar nesse time. Quero agradecer também ao presidente Carlos Ivan pela sempre amável acolhida como membro do Conselho Diretor desta casa, função que eu ocupei por 15 anos, e nessa minha reintegração ao dia a dia da Fundação. Agora, algumas palavras sobre minha maior realização, minha família. Cecília e eu tivemos 3 filhos. Fernanda veio primeiro, tornou-se economista com mestrado pela EPGE. Luiz Felipe chegou 2 anos depois, tornou-se médico. Luiz Guilherme foi o terceiro, escolheu a advocacia. São filhos que só nos trazem orgulho. E que ampliaram a família, dando-nos noras e genros muito queridos. E netos, são 4, o 5º a caminho. Uma das grandes alegrias de quem chega aos 70 ou desta marca se aproxima. Meus agradecimentos mais especiais são para Cecília e toda essa turma. E, obviamente, para meus pais, Homero e Maria Alice, pelos valores que passaram para mim e meus irmãos Zé Antônio e Zé Cândido. E para meus queridos sogros, Saíde e Lourdes. Aos que participaram da mesa no dia de hoje, os 2 Afonsos, Eduardo, Fernando, Mário, Roberto, Rodrigo e Sérgio, meus profundos agradecimentos pela presença, pelas palavras e pelo excelente debate. Por fim, a 2 queridos amigos, Shimura e Rubens, devo a iniciativa desta homenagem. Estejam certos do muito que ela significou para mim. Um especial muito obrigado a vocês e a todos que aqui vieram.